Concessão florestal no Brasil. Solução para o desmatamento. Estratégia para o desenvolvimento. Concessão não é privatização. É o empréstimo de um território público com regras claras para manejar de forma sustentável a floresta. E quem entende muito bem disso é Evandro José Mulbauer, diretor da Madeflona, a primeira empresa a administrar uma área de concessão florestal no Brasil. A gente consegue pegar aquele território e dar uma destinação sustentável. A gente gera valor àquela floresta em pé. A floresta ela consegue ter um valor automaticamente com o trabalho da concessionária. Ela ocupa aquele território e os benefícios econômicos e sociais desestimula o crime ambiental, a invasão, a grilagem nessas áreas. A presença das empresas concessionárias garante também a presença do Estado no território. É ordem e controle na produção. Nós temos um projeto de desenvolvimento para o país que é basicamente olhar por um sonho de país que a gente deve ter. Um sonho de país que tem contas em ordem, que tem respeito à classe trabalhadora, que valoriza o empreendedorismo das nossas empresárias, dos nossos empresários e que não despreze o meio ambiente. A concessão florestal ela é mais um desses elementos prioritários dentro do plano de transformação ecológica. A gente tem visto aqui na conversa com as lideranças indígenas que a proteção florestal, a proteção do meio ambiente, que é importante para o país, importante para as comunidades locais, ela ganha atração, ela ganha prestígio com a concessão florestal. A gente vê a floresta de pé florescer o aspecto econômico e social no entorno. No manejo florestal em concessão, a extração é de impacto reduzido. Tudo isso para deixar a floresta mais próxima de sua forma natural, biodiversa. Bom, a concessão florestal na Floresta Nacional do Jamari ela é executada desde 2010. Em 2013, o ICMBio iniciou um projeto para implantar um programa de monitoramento da biodiversidade em escala nacional, para avaliar a efetividade das unidades de conservação. Como que esse uso está impactando os recursos naturais? Com o uso de armadilhas fotográficas, e o que a gente identificou é o que era esperado no primeiro ano. A gente tem um impacto de menor número de espécies na área aonde tem atividade florestal, muito provavelmente em razão da movimentação dos maquinários, mas a partir do terceiro ano a gente começa a ter um retorno, de forma que no quinto e no 10º ano a gente já tem números muito próximos ao que é registrado nas áreas de conservação, onde não tem atividade de manejo florestal. Tudo isso ocorre porque a exploração é realizada em ciclos longos, cerca de 25 a 35 anos. Corta-se uma parte planejada e a floresta se regenera. Então, por trás das concessões florestais tem um conceito muito simples, que é você pegar grandes áreas públicas, florestadas, e delegar isso para o setor privado para que ele faça a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros, mas principalmente que ele conserve a área em parceria com o poder público. Então, vários estudos mostram que onde a gente concedeu florestas, essas florestas estão mais bem protegidas e conservadas. A governança é conjunta. Serviço Florestal coordena as concessões, o ICMBio faz a gestão das unidades de conservação e o IBAMA a fiscalização. A transparência amarra tudo. É um trabalho árduo que começa antes mesmo da concessão estar estabelecida. Esse é um trabalho bem extenso, que começa com o PPAOF, que é o Plano Plurianual de Outorga Florestal. Esse é o nosso macro plano, a gente discute ele com todo o governo, sociedade civil, e daí então a gente abre uma licitação e geralmente a gente tem feito o leilão, inclusive na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. O resultado desse trabalho é madeira com origem, trabalho formal, qualidade do produto e floresta em pé. Como reconhecer boa origem? Peça a documentação, verifique rastreabilidade. Prefira certificação quando possível. É extremamente importante a gente expandir essas áreas, para a gente ganhar vigor na quantidade, para a gente conseguir abastecer um mercado que demanda de produtos madeireiros de origem sustentável, onde que a gente consegue gerar riqueza, gerar desenvolvimento social e manter toda a floresta em pé.